aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos falar do dia de hoje, um dia relativamente fácil. Tivemos aqui um momento de consolidação, onde algumas pessoas sofreram um pouquinho, mas no geral, se esperasse os melhores movimentos, teria dado bom. Ah, Gi, mas como assim? Esperado? Como que eu vou adivinhar os melhores movimentos? A gente tem que analisar. O mercado faz um movimento forte de queda. É natural. Ele não vai subir direto. É claro, acontece? Às vezes. A minoria das vezes isso acontece. A maior parte das vezes, depois de um movimento forte, vem a consolidação. Isso é quase sempre que normal acontecer. Então a gente sempre tem que estar mais esperto, saber que o primeiro movimento de alta normalmente demora mais. Ele tende a ficar ali acumulando antes de andar. Ou às vezes ele fica consolidado para continuar a tendência. Mas o que é fato é, normalmente depois de um movimento mais forte ele fica consolidado. Então sempre tem que ter um cuidado adicional para evitar esse momento que é normalmente onde acaba acontecendo um maior número de stops. O mercado abriu fazendo um gap de baixa, um pequeno gap, não foi muita coisa, mas já trabalhando abaixo das médias, abaixo do pivô. Para quem já conseguiu fazer a entrada de imediato, foi lindo. Eu não entro normalmente nos primeiros minutos, eu gosto de esperar para saber se o mercado vai ficar consolidado ou não. Então, normalmente essas entradas eu sempre acabo perdendo e paciência, não tem por que eu ficar desesperado e querer entrar a todo custo. Para a forma que eu opero, não deu nenhuma entrada aqui, porque ele só tocou a média de 9, eu não faço pullback em média de 9, ainda mais no 11R. E então, para mim, aqui eu acabei perdendo todo esse movimento de queda, fiquei fora e tudo certo, paciência. Para quem conseguiu entrar, fez a boa, porque foi um belo de um movimento. Foi o movimento mais bonito do dia, né? Porque a alta foi boa também, mas não foi tão expressiva quanto a queda. Mas foi um belo de um movimento. Aí depois é que começa o trelelê. Por quê? Porque o mercado já começa a mostrar que está perdendo força e começa a ficar no vai e vem, e é onde a maioria das pessoas se lascam, porque fica naquela, opa, agora eu vou, aí o mercado volta, aí toma stop, não, então ele vai continuar caindo, aí vende, aí o mercado volta. É um moedorzinho que eu sempre falo para vocês, ligou o moedorzinho, não adianta ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai. Nesse momento tem que ficar fora de cruzamento. Você pode operar qualquer outra coisa que você saiba aí, mas cruzamento não adianta. Cruzamento é igual tendência. Se não tem tendência, não tem operacional de cruzamento. Gi, mas eu não consigo ver, eu tenho dificuldade. Vocês precisam aprender, eu já cansei de falar. Usa o ADX. Se você coloca o ADX, você vai ver que ele está mostrando aqui, ó, ele está consolidado, está abaixo de 25. A hora que fica aqui, ele fica aqui embaixo, então ele já está te mostrando. Então, mesmo que você não saiba analisar, use os indicadores para te ajudar nesse ponto. Cada vez mais eu quero usar menos indicadores. O meu ponto de vista é que você precisa de muito poucos indicadores para você conseguir fazer um bom trade. Eu tenho médias, né? Porque a gente pode considerar que é um indicador, que são as médias. Tudo bem que eu tenho médias diferentes, mas são médias. VWAP e pivô, praticamente isso. Ah, mas tem estocástico, eu tenho MACD, mas são outras situações. O meu trade não depende deles. Eu só dependo de ver o movimento do mercado e as médias. Se eu quiser, eu opero sem estocástico, sem MACD e eu vou simplesmente pelo movimento do preço. Então, quanto menos indicadores tiver, é óbvio que é melhor. Só que se você ainda tem dificuldade em analisar algumas coisas, você tem que usar coisas que vão te ajudar a tomar menos stops. Só que contrapartida também tem gente que usa 350 indicadores. Uma de tendência, outra de volatilidade, aí a hora que se junta tudo, um manda você para um lado, outro manda você para o outro e você fica perdidinho sem saber o que fazer. Também não adianta. Então, eu tento buscar simplicidade na minha forma de operar. Eu acho que para mim, pelo menos, funciona e eu acho que fica um pouco mais fácil de se operar dessa forma. É claro que sempre as extremidades vão dar melhores oportunidades, que você tem a chance de pegar um movimento maior. Só que ficar adivinhando o topo e adivinhando o fundo é complicado. Então, quando está numa extremidade, isso fica um pouco mais fácil. Mas seguindo. Então, quando dá esse cruzamento de alta, além da gente ter a VWAP muito pertinho, esse cruzamento acontece ainda abaixo dos topos anteriores, quer dizer, eu ainda estou numa estrutura de baixa.
Como eu vou saber se de fato ele vai subir ou ainda não está num movimento de alta? Não tem como descobrir. Então eu fico de fora. Enquanto eu não começar a ter um movimento ascendente, eu não vou fazer compras. Ah, mas olha quem fala, é a rainha da banda de Bollinger. É outra coisa. A banda de Bollinger é exatamente para eu tentar pegar a reversão. Eu faço essas operações, faço sem nenhum problema, gosto da tendência. Só que eu também não sou besta. Se eu tenho oportunidade de pegar uma reversão, eu vou tentar. Só que eu tô ciente do stop que eu posso levar. Só que eu opero a reversão, ciente de onde eu tô entrando. Vão ter reversões que eu vou evitar porque eu vou analisar e vou decidir se vale a pena o risco ou não. E se eu entrar, eu sei que eu tô correndo risco adicional e aí a minha chance de tomar stop é de 50%, afinal, é metade de chance de uma coisa, metade de chance de outra. E se eu tomar esse stop, pode ter certeza que eu não faço mais aquela mesma entrada. Porque se eu tomar um stop de banda de Bollinger na venda, eu não faço outra venda de banda de Bollinger. Simples assim. Então eu vou tomar um stop na tendência. Porque se eu entrei achando que era o fundo e não era, eu tomei um stop e a tendência era de queda. Se ele continuar caindo, eu te garanto que eu não tomo mais nenhum stop de compra. Tentando descobrir fundo, exatamente por isso. Se eu levo um stop, eu não faço novamente banda de Bollinger enquanto ela não tocar a banda superior. Simples assim. E funciona super bem. Eu vou levar no máximo um stop. E as outras operações de cruzamento vão eliminar esse stop, digamos assim. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: o que vocês precisam analisar? O movimento tá como? O mercado tá caindo. Tuc, tuc. A hora que dá esse cruzamento, ele tá onde? Mais baixo que o topo anterior. Não tem uma estrutura de alta ainda. O que eu preciso esperar? Eu preciso que rompa esse topo anterior, que ele volte promovendo um fundo mais alto que o fundo anterior e volte a subir. Agora sim, eu já tive um fundo mais alto, já tive rompimento desse topo. A partir de agora eu volto a olhar para compras. Significa que não vai ter stop? Óbvio que não, mas você elimina bastante a possibilidade de stop. Mas o que acontece? Como eu falo para vocês, vocês operam com o gráfico com um super zoom, assim, vocês enxergam isso para mais, não vê nem o que está acontecendo e pau no gato. Aí não adianta, vocês não vão conseguir ver a movimentação do preço. O melhor dos mundos é sempre analisar a movimentação do preço. Se vocês fazem isso, nesse cruzamento vocês não levam um stop, no próximo vocês entram e tá tudo lindo. Eu já tenho fundo ascendente, fundo mais alto, eu já tenho um topo que rompeu esse topo mais baixo aqui, e agora eu estou numa microestrutura de alta. É claro que nós estamos analisando aqui o micro, um fractal menor. Se a gente vai para um fractal maior, aí a gente vai fazer uma outra análise. Lembrando, né, que nós temos pequenos movimentos dentro de um movimento maior. Como nós operamos day trade, falando de 11R, que é um renco curto, é essa análise que a gente tem que fazer. Se você faz essa análise, aqui você entra, você faz pelo menos 200 pontos. Se você faz parcial, você não é estopado nunca na vida, porque se você fez a entrada no seu cruzamento, nesse cruzamento, e o seu stop tá aqui, se você não mexeu no seu stop em momento algum, você não foi estopado. Durante o dia todo, ele foi-se embora. Aí o que acontece? Ele anda 50 pontos, você coloca aqui na entrada. Aí ele faz essa quedinha e te tira no zero. Aí você quer fazer o quê? Ficar entrando de novo. Aí ele volta um pouquinho, você sai no zero. Não adianta, você tem que entrar e entender. A operação vai te dar gain ou vai te dar loss. Isso tem que estar dentro do seu gerenciamento de risco. Seu gerenciamento te permite perder quanto nesse trade? 200 pontos, 160 pontos? Ok, são 160 pontos que você vai perder, não tem nenhuma surpresa. Se voltar e te tirar, você perdeu 160 pontos. Do jeitinho que estava quando você entrou no trade, não tem nenhuma mudança. Então não tem por que ficar protegendo curtinho e ficar saindo do trade. A não ser que você faça entrada sem sentido nenhum, não sabe nem por que tá entrando, aí você vai ficar, andou um pouquinho, protege, que você vai ficar pegando os picadinhos. Mas quem entrou aqui no cruzamento de alta fez a boa porque pagou bem, mesmo com parcial ou sem parcial, teria pago pelo menos 200 pontos. Não é ruim, eu falo para vocês que 200 pontos é bastante coisa. E aí
a mesma saga de novo. Aí ele já tá aqui, ó, fazendo movimentos ascendentes. Vamos de novo. Tenho aqui, ó, movimento ascendente. Tuc, 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 tuc. Aí o mercado começa a fazer o quê? Voltar. A hora que der esse cruzamento de queda, eu até tenho esse cruzamento mais baixo do que o fundo anterior. Só que eu ainda não tinha topos mais baixos. Ah, Gi, mas eu não posso considerar isso aqui um topo duplo para fazer entrada? Poxa, topo duplo no 11 é reosso, né? É muito curtinho, mas poderia. Se você entrou aqui, provavelmente te estopou. Deixa eu ver se estopou. Deixa eu ver quanto que foi contra no máximo. Não teria estopado. E depois teria pago 160 pontos, pouquinho. Provavelmente aqui tirou no 0 a 0 alguma coisa desse tipo. Mas quem entrou aqui, porque considerou que era um topo duplo, que podia ser válido esse cruzamento de baixa, ele não teria estopado. No pior das hipóteses, tirou no 0 a 0, porque ele andou no máximo 160 pontos. E aí, de novo, cruzamento de alto. Ah, Gi, mas você está olhando isso tudo, você está esquecendo os indicadores. Não, eu não estou esquecendo os indicadores. Eu não estou mencionando porque cada um faz uma coisa. Tem gente que não vai, tem gente que vai, tem gente que ignora, tem gente que deixa para fazer uma parcial antes desses indicadores. Então, é a forma que cada um opera. E a alta pagou super bem. E depois o cruzamento de queda. Esse cruzamento de queda é lindo. Lindo em qual sentido? Tivemos um movimento forte de exaustão, passou, né, da segunda banda da VWAP Bands, faz uma correção, volta, promove um topo mais baixo. Opa, já temos um movimento descendente. Lindo. Quando dá o cruzamento, ele já cruza abaixo do pivô e no fundo anterior. Ideal que seria que fosse mais baixo que o fundo anterior, mas no fundo anterior. Então tá lindo, claro. Aqui nós temos a média de 21 para dar aquela emboladinha. Poxa, mas ela tava a 150 pontos. Então dava para, eu pelo menos, né? Dava para dar uma riscadinha. E aí quem entrou, ele andou no máximo, vamos ver, até a VWAP. 450 pontos, show de bola. Aí, aqui fica claro para vocês, esperar a direção certa do mercado sempre vai te dar uma assertividade maior. Fica lindo, trade show de bola. As minhas entradas hoje, vamos lá, que aí vocês vão brigar comigo, porque eu sou disciplinada, mas não significa que eu não faço umas artezinhas de vez em quando. Eu faço bem pouco, inclusive. Então, vou falar para vocês o que eu fiz hoje. Eu entrei nessa banda de Bollinger que não deu sinal. Ah, Gi, mas não deu sinal e você entrou? Entrei. Entrei porque era uma região de suporte, era uma região excelente para entrar. Eu falei, eu vou. Eu vou porque fez um movimento de queda bom. Só que aqui eu entrei com o seguinte pensamento. Se a tendência de queda está forte, vai continuar caindo, esse preço vai até a média de 21 para voltar a cair. Então, se ela vai até a média de 21, eu vou entrar e vou até a média de 21. E foi o que eu fiz. Eu entrei e fui até a média de 21 e saí do trade. Não estendi. Se eu tivesse segurado, eu teria pego a subida toda numa talagada só, mas eu não fiz isso exatamente porque não chegou a tocar na banda. Poxa, mas foi um cisco. Eu optei por correr o risco. Digamos assim, não deu o gatilho. Eu fui de alegre. Deu tudo certo e fiz o meu trade mais curto, exatamente porque eu não entrei da forma correta. Sabia que eu não tinha dado o gatilho. Poxa, mas por causa de um negocinho de nada, sim, regra não é regra? Não é assim que funciona? Tem que romper a banda e depois fechar dentro? Não aconteceu isso. Então ele poderia fazer esse box e continuar caindo e eu ia me lascar. Mas eu entrei sabendo do risco que eu corria e deu tudo certo, ok, sabendo do meu risco. Aí depois disso eu fiz a minha entrada aqui no cruzamento. Opa. Aí eu fiz a minha entrada no cruzamento, só que eu não fiz aqui, né? Porque aqui eu estava na compra ainda, né? Digamos assim. Então, eu tinha entrado aqui, vim até aqui e fiz a minha saída. Aí ele voltou a cair, eu esperei. Quando ele cruzou para alta de novo, eu fui. Por que eu fui? Porque já ficou claro que se ele fosse até a média de 21 para corrigir, ele simplesmente ia despencar. E ele mal teve força para fazer esse movimento de queda. Fez esse movimento de queda e já voltou a subir. Então eu falei, opa, essa é a boa.
Poxa, gente, mas a média de 21 tava ali na cara. Sim, eu esperei, eu não entrei no ponto certinho, eu esperei esse box fechar e entrei. Peguei 1.000 pontos nessa alta aqui. E peguei todo o movimento, peguei 1.000 pontos de movimento, né? Deu 1.600 pontos líquidos, 1.600, 1.600. Foi, chegou a dar 1.800 e pouco, aí eu fiquei naquela, saio, não saio, e aí eu protegi 1.600 pontos, me tirou com 1.600 pontos. Essa daqui eu cheguei até a colocar lá o print pra vocês no grupo. E aí depois, né, como uma boa cracudinha, eu fiz também a BB, a venda. Só que essa daqui eu entrei com um contratinho só. Até falei pra vocês, né? Como eu já tinha batido a meta, aquela regra que eu sempre sigo, eu só vou aceitar colocar em risco quando eu já bati minha meta, 20% do meu ganho. Então, 20% do meu ganho não me permitia entrar com a mão normal, então eu entrei com um contrato só. Eu até ia entrar com 2, eu falei, meu, tem que entrar com 2 para fazer pelo menos a parcial, porque a estatística diz que com a parcial curta ali de 100 pontos, a chance de stop é muito baixa. Só que eu ia fazer o quê? Se eu fizesse isso, deixar de cumprir aquilo que eu me proponho, que é não colocar em risco mais 20%. Eu falei, não, então se eu vou arriscar, eu só vou arriscar 20%. E aí, eu fiz isso, deu certo e zerei a operação com 500 pontos. Então, hoje foram esses os meus trades, mas foi um dia relativamente tranquilo. Aquilo que eu falo para vocês, o mercado ficou consolidado, é o pior momento para vocês tentarem operar. Com exceção a quem é scalper, faz trade curto, mas aí é outro tipo de análise, é fluxo, enfim. Mas teria dado boas oportunidades, mas na consolidação para cruzamento não adianta, gente. Vocês têm que parar de insistir nisso. Cruzamento de médias não é para ser operado na lateralização, somente mercado em tendência. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esquece do like. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.